Pessoal, a gente vai dar continuidade para revisão do conteúdo de psicologia, que eu comecei, né, na semana passada, e eu até pedi para que vocês pesquisassem um conceito que a gente vai entrar agora na disciplina, que é o complexo de Édipo. Então, eu só vou retomar aqui os slides. Então, a gente viu que o Freud, ele vai propor a psicanálise para dar conta aquelas patologias que não tinham uma causa, uma origem orgânica. Então, ele vai propor uma nova teoria que explicasse a origem desses sintomas, né? Então, o que acontecia na mente daquela pessoa, no psiquismo, como ele chamava, que estava adoecida, que apresentava sintomas, que não tinha lesão orgânica nenhuma, mas que também não sabia a causa da sua doença. Então, a partir disso, ele chega, né, ao conceito de inconsciente, que vai ser reconhecido como um sistema no nosso psiquismo, que armazena vivências traumáticas. E por que essas vivências são traumáticas? São traumáticas porque causam sofrimento. E esse sofrimento, em grande medida, ele é resultado de um conflito moral. Porque aquele conteúdo que está lá no inconsciente, ele vai representar um desejo muito forte, mas que por nossos valores morais não pode ser realizado. E aí, fazendo a investigação dos seus pacientes, né, a partir do processo analítico que ele vai desenvolver, e aí ele chega até o método da associação livre, no início do desenvolvimento teórico, ele vai utilizar a hipnose, que é alterar o estado de consciência da pessoa. E a partir, então, do estudo da hipnose, ele avança na construção teórica dele e também no método, e vai desenvolver um método da associação livre, que consiste, então, que consiste até hoje no paciente falar livremente o que vier à cabeça durante a sessão analítica, né, durante a análise, porque o Freud entendia que em algum momento inconsciente, ou seja, aqueles conteúdos que estavam lá naquele sistema inconsciente, que não podiam chegar até a consciência, dariam um jeitinho de driblar o quê? As resistências, né, aquela força, aquele conjunto de forças mentais que mantinham aquele conteúdo lá no inconsciente, né, o nosso inconsciente, ele dá um jeitinho de driblar e alguma coisa acaba aparecendo. Né? Então, o Freud vai desenvolver o método da associação livre. E, a partir disso, quais são os conteúdos mais comuns que ele chega ao acessar esse inconsciente? Conteúdos vinculados à sexualidade infantil. Cenas, né, vivências traumáticas que ficaram registradas na mente, né, daquela criança, e que depois, em adulto, né, na condição de adulto, pode dar origem a alguns sintomas. E aí o Freud, ele vai, num primeiro momento, ele acreditava, né, quando ele chegava a essas lembranças que os pacientes traziam, ele vai chegar à conclusão de que todo neurótico, que ele vai chamar de neurose, essas doenças psíquicas que não têm explicação orgânica, que todo neurótico ele teria sido abusado na infância. Ou seja, né, que todas as pessoas que apresentavam aqueles sintomas, que não podiam ser explicados organicamente, tinham vivido uma situação de abuso, de violência sexual na infância, e que seriam essas vivências de abuso que estariam no inconsciente e que dariam origem aos sintomas. Mas, à medida que ele vai atendendo mais e mais pacientes e vai chegando a conteúdos muito parecidos, ele vai dizer assim, não é possível que existam tantos pais abusadores. E a partir dessa reflexão, ele vai chegar ao conceito de realidade psíquica. O que seria a realidade psíquica? Aquilo que é real para o sujeito
e que tem a ver com as fantasias que ele constrói para a satisfação de desejos. Então, o que ele vai chegar, né, a partir disso, a investigação dele chega até as fantasias que aquela criança imaginou, mas que para ela tinham a conotação, né, a condição de reais, porque geravam afetos, enfim, era como se realmente a criança tivesse vivido aquilo, e essas fantasias, então, esses registros, né, dessas fantasias é que estariam ali no inconsciente. E essas fantasias estariam ligadas, então, à sexualidade infantil. Então, Freud vai inovar, como eu disse, quando ele propõe a existência da sexualidade infantil, porque até então a sexualidade só era reconhecida no adulto. Ele vai dividir essa sexualidade infantil em algumas fases e vai dizer assim, olha, inicialmente o desejo sexual, né, o instinto sexual, ele está vinculado à necessidade de sobrevivência da criança, portanto, a amamentação, né, que a primeira fase que ele vai descrever é a fase oral. Então, a primeira atividade da criança é no sentido de manutenção da vida. Quando a criança vai lá, né, a mãe apresenta o seio e a criança começa o movimento de sucção, que na maioria das crianças não precisa ser ensinado, a criança está satisfazendo uma necessidade vital. Só que logo, ou muito rapidamente, a criança vai perceber que não é só a fome que pode ser satisfeita com aquela ação, ela vai sentir muito prazer com o leite quente da mãe, com contato no corpo da mãe, né? A mãe pega no colo, a pele é uma zona erógena, então a criança vai sentir, né, experiências prazerosas. E é esse o conceito de zona erógena, uma parte do corpo que, ao ser estimulada, proporciona a sensação de prazer. Então, o que o Freud está chamando de sexualidade infantil se consiste, né, em práticas que, ao estimularem as zonas erógenas, o corpo da criança, porque a sexualidade infantil ela é autoerótica, tem a ver com a erotização da criança, a estimulação do seu próprio corpo, proporciona sensações de prazer e a satisfação, então, da libido, que seria o desejo sexual, né, o que pode ser entendido também como o amor para a psicanálise. Então, Freud vai dividir em fases, né, essa sexualidade infantil, vai dizer, olha, em cada fase a criança vai se voltar para uma parte do corpo, e a estimulação dessa parte do corpo é que vai trazer sensação de prazer, e a criança, durante esse período, vai estar voltada ou interessada, suas energias estarão voltadas para a sexualidade. Então, é quando a criança, até em nível psíquico, mental, né, cognitivo, desculpa, vai tentar entender de onde que vem as crianças, por que o papai tem pipi e a mamãe não tem, enfim, né, as mudanças, as diferenças anatômicas entre os homens e as mulheres. Então, a criança está interessada e volta o seu interesse para o seu corpo, né, e as formas de obtenção de prazer. É isso que vai conduzir o desenvolvimento da criança. Por isso que o Freud vai chamar de desenvolvimento psicossexual. Outro detalhe importante é que o Freud foi o primeiro a olhar para as crianças e entender que elas eram diferentes dos adultos, porque até então a criança era concebida, muitas vezes, como um mini adulto. Ou seja, ela tinha todas as funções psíquicas, né, psicológicas de um adulto, só que num corpo pequeno. O Freud vai dizer, não, a criança tem especificidades, ela tem fases de desenvolvimento. E essa descoberta do Freud vai influenciar a pedagogia, a medicina, uma série de outras áreas aí, ciências que vão tratar da criança ou do ser humano nas suas diferentes fases de desenvolvimento. Então, Freud vai propor a sexualidade infantil, deixa eu achar aqui as fases, né, que ele divide. Então, as fases seriam vividas aí do nascimento
até mais ou menos de 5 a 6 anos de idade, tá? Por volta dos 6 e 7 anos, a criança vai entrar num período de latência, que vai permanecer até a puberdade, que seria, então, a última fase de desenvolvimento sexual, que seria a fase genital, já relacionada à puberdade, e aí sim ao ato sexual. Até então, né, que o período de latência, as atividades da sexualidade infantil são voltadas, como eu disse, para a estimulação das zonas erógenas. Na primeira fase, na fase oral, do nascimento a mais ou menos 1 ano de vida, né, 1 ano e pouquinho, nós temos a fase oral. Depois nós temos a fase anal, dos 2 a mais ou menos os 3 anos de idade, depois a fase fálica, que a zona erógena vai ser o próprio órgão genital. E é nesse momento, né, que a criança reconhece que existe um órgão genital que, ao ser estimulado, proporciona prazer, que podem ser identificadas as práticas masturbatórias, tanto no menino quanto na menina. Uma outra característica desse momento é que as crianças vão se deparar com a diferença anatômica entre os sexos. Então, é muito comum, né, até mencionei para vocês na aula passada, as crianças terem muito interesse em olhar dentro da calça uma da outra, ou tentar observar um adulto sem roupa. Por que é nesse momento que esse interesse acontece? Porque é nesse momento que a zona erógena é o órgão genital. Então, é nesse momento que a criança se volta para ele e vai passar, então, a sentir interesse pelo seu e para entender ou identificar como é o do outro. E aí, quando, né, as crianças se deparam com uma parcela da população que tem pênis, né, e uma parcela que não tem, como isso vai ser representado para a criança? Que fantasia vai dar origem à criança, né? De que aquela parte que não tem, tinha, mas por algum motivo isso foi tirado dela, ou seja, essa parte da população, ou seja, as mulheres, foram castradas. E isso vai gerar nos meninos um complexo de castração, né? Que é o que o Freud vai dizer. Como o menino vai imaginar? Bom, as meninas fizeram alguma coisa muito errada e, como punição, tiraram o pipi delas. Por que o menino pensa isso? Porque, olha, vejam bem, né? O órgão genital é a parte mais importante do corpo dele nesse momento. É o local que, ao ser estimulado, é o que mais proporciona prazer. Então, é muito importante para o menino. E é para os homens até hoje, né? Qualquer ameaça que você oferece para um homem, a primeira parte do corpo que ele vai tentar proteger é o órgão genital, né? Então, permanece aí algo que precisa ser protegido. E na fantasia da criança foi isso que aconteceu. E para as meninas também. O que elas vão achar? Bom, ou foi tirado delas, ou elas não ganharam, né? E aí isso vai gerar nas meninas, segundo o Freud, a inveja do pênis. Por quê? Né? Porque o órgão genital masculino, ele é externo, ele é diferente do órgão genital feminino, né? Então é algo que pode ser, é um a mais no corpo. E a menina vai se sentida, então, ou vai sentir que isso lhe falta, que ela já é castrada nesse momento. Lembrando que essa diferença, e o Freud foi criticado, tá, por muitas feministas, né, por muitos teóricos que defendem, né, o feminismo, por dizer que era machista esse olhar que ele vai ter, né, para uma diferença anatômica e a representação mental que essa diferença vai ter nos homens e nas mulheres. Mas a gente precisa entender em que momento que o Freud estava escrevendo, né? Ele escrevia num momento em que a sociedade era realmente muito machista, que os homens tinham muitos privilégios em relação às mulheres, inclusive na vivência da sexualidade, tanto que a maioria das pessoas que adoeciam, que apresentavam neuroses,
eram mulheres, e o Freud vai descobrir que esses sintomas tinham relação com as frustrações no desenvolvimento da sexualidade, né? Frustrações que aconteceram nessa fase infantil também, porque desde muito cedo a menina é mais inibida que o homem na vivência da sua sexualidade, né? Então é nesse momento que o Freud está escrevendo a teoria dele e que ele vai dizer, olha, existe uma diferença anatômica que para o menino vai ser representado como complexo de castração, ou seja, ele vai ter medo de ser castrado, e a menina, para a menina, vai ficar representado como a inveja do pênis. Ou seja, os meninos têm, os homens têm algo a mais que ela vai desejar, que ela vai invejar e que ela gostaria de ter. Por que eu estou falando disso? Porque é importante aqui na vivência do complexo de Édipo. Então, o complexo de Édipo, por que o Freud pega esse nome, né? O Freud usava muito os mitos gregos para explicar, né, ele já dizia assim, os gregos já percebiam os fenômenos psicológicos muito antes de nós, tanto que eles expressavam esse conhecimento através dos mitos. E aí ele vai trazer o mito do Édipo para explicar aquilo que ele está encontrando na clínica, ou seja, né, um material clínico, material que os pacientes trazem do seu inconsciente e que tem a ver com o quê? Com o investimento libidinal, ou seja, né, da pulsão sexual, do desejo sexual da criança nos pais. Porque os pais serão os primeiros objetos, e objeto significa aquilo no qual se direciona o desejo, a pulsão, né, o instinto sexual, e a partir disso a criança vai viver um conflito, né? Porque ela vai investir nesses pais, a sua pulsão sexual, mas também vai rivalizar, sentir raiva desses pais, desejar ocupar o lugar deles. E isso vai gerar, psiquicamente na criança, muitos conflitos, né? Porque ela vai amar, mas vai odiar ao mesmo tempo. Então, como que fica isso para a criança? O Édipo, o mito do Édipo, o Édipo ele tinha um pai, né, que era um rei, que ele foi consultar o oráculo um dia, que era assim que se tentava prever o futuro, né, lá entre os gregos, nesse período mítico aí. E aí o oráculo diz assim para o pai do Édipo, que eu não me lembro o nome, você vai morrer assassinado pelo seu filho. E aí, com medo de ser morto pelo próprio filho, esse pai pega essa criança, que é o Édipo, e deixa no deserto para morrer. E vai embora. Só que um outro casal de reis que passavam ali pelo deserto viram Édipo e o adotaram. E o Édipo cresceu achando que era filho daquele homem e daquela mulher. Em algum momento da vida, ele cruza com o pai biológico dele, né, numa estrada, eles têm uma desavença, e o Édipo mata o pai biológico, sem saber, claro que era o pai. E naquele momento havia uma tradição de que, se um homem matasse outro, ele teria que se responsabilizar pela família desse outro homem. Então, o Édipo toma a mãe biológica como sua mulher. Quando ele descobre isso, ele ficou horrorizado, né? Porque ele matou o pai, porque ele tinha tomado a mãe biológica como esposa, né? Ele fura os próprios olhos e se condena a vagar, né? Pelo mundo dessa forma. Então, esse é um mito, né? Que existia entre os gregos, que era uma espécie de conto de fadas, mas que queria contar aí alguma história, né? Expressar algum fato da vida humana. E o Freud vai buscar esse mito para falar do que acontece com as crianças em relação aos pais na infância. Então, ele vai dizer assim, né? Por exemplo, um menino que, durante a fase fálica, ou seja, o momento em que o órgão genital ali é o mais importante, ele toma sua mãe
como principal objeto de investimento da sua libido, do seu amor erótico, né? Lembrando que não é que o menino quer transar com a mãe, ele nem sabe o que é ter uma relação sexual, mas a mãe é o objeto, é o primeiro modelo de mulher que ele tem. Então, ele vai querer estar perto dessa mãe. Ele vai rivalizar com o pai, porque ele vai competir com esse pai. Então, né, essa foto aqui do slide mostra bem isso. O menino dormindo aqui no meio, bem pertinho do corpo da mãe, e o pai lá do outro lado. Então, o menino, ele quer se colocar no meio, entre esse pai e essa mãe, e ocupar o lugar desse pai. Em termos de consequências psíquicas, o que acontece com o menino? À medida que ele olha para o pai e vê que o pai é objeto de desejo de investimento da mãe e ele quer ser também, ele se identifica com esse pai. O que é esse se identificar? Ele se apropria de características do pai. Então, ele vai se identificar e vai tornar-se homem, tal como o pai é. Então, ele vai querer vestir a roupa do pai, ele vai fingir que ele vai trabalhar, que ele sai de casa para trabalhar como o pai faz. Ele quer beijar a mãe, aí ele fala que ele é o marido da mãe. Então, quem tem filhos ou já conviveu com criança pequena, consegue identificar muito bem essas expressões do complexo de Édipo que a criança está vivendo ali durante a fase fálica. E já que ele quer tanto estar com a mãe, ele vai sentir muita raiva desse pai. Ele vai querer destruir esse pai em fantasia, ou que esse pai morra para que ele possa ficar com a mãe, ter a mãe só para ele, enfim, né? Só que quando ele se depara, e isso está acontecendo tudo ao mesmo tempo, com a diferença anatômica entre os sexos, o que ele vai pensar? Bom, o meu pai, ele é autoridade. Se eu insistir em ficar com a minha mãe e querer tomar o lugar dele, o que ele pode fazer comigo? Ele pode me castrar. E essa castração pode ser representada para a criança, tanto fisicamente, como a ausência do pênis nas mulheres, quanto simbolicamente, que seria a ausência do amor do pai. Perder o pai por insistir nessa rivalidade, por insistir nesse desejo de ter a mãe como objeto sexual, de investimento da pulsão sexual. Então, o que o menino faz? Ele renuncia a essa mãe como objeto em prol, né, do amor ao pai, da internalização da cultura, porque o incesto é uma das poucas restrições que são encontradas na maioria das culturas, né? Em algumas não, mas na maioria das culturas da humanidade, do planeta Terra, em diferentes momentos, o incesto é um tabu, né? É algo que é proibido. Então a criança renuncia. E por que é importante que o menino renuncie? Porque aí, a partir disso, que ele vai entrar no período de latência, ou seja, ele vai deixar de se interessar pela sexualidade naquele período e vai se dedicar ao desenvolvimento intelectual, vai entrar na escola por volta dos 6 anos, vai fazer amigos, vai se interessar por outras coisas. Inclusive, nesse momento, vai ter nojo de brincar, não quer brincar com a menina, tem raiva, enfim, né? Vai apresentar uma série de reações que antes não existiam, mas que marcam esse desinteresse sexual, né? Do interesse, daquela sexualidade infantil tão presente durante os períodos anteriores. E aí isso vai possibilitar que durante a puberdade e na vida adulta, esse menino possa escolher uma outra mulher, né, para poder viver aí a sua sexualidade, o seu amor romântico, enfim, né? No caso da menina, o que acontece? A menina também se depara com a ausência ou a diferença anatômica entre os sexos. E aí ela não tem, né, o pênis. A mãe também não tem. Então ela vai ficar com raiva da mãe, vai achar que a mãe não deu para ela. Então ela vai se aproximar de quem? Né? Ela se aproxima do pai, porque o pai tem e o pai pode oferecer para ela.
né? Só que, ao mesmo tempo, o pai tem a mãe como objeto de investimento. Então, ela vai se identificar com essa mãe, né? Ela vai querer usar a roupa da mãe, como o menino fez com o pai. Ela vai colocar sapato, roupa da mãe, fica andando pela casa, vai querer passar o perfume, a maquiagem da mãe, enfim, né? Ela vai se tornar mulher a partir dessa identificação com a mãe, né? Se assemelhando à mãe, para poder receber aí o olhar, o interesse do pai. Só que, ao mesmo tempo, ela ama a mãe, né? E a raiva que ela sente dessa mãe, esse desejo de ocupar o lugar da mãe, vai ser renunciado também em prol desse amor, né? Em prol, a partir principalmente da internalização das normas e das regras culturais. Não pode desejar o pai, precisa renunciar. O pai é o marido da mãe. Essa renúncia também possibilita a menina entrar no período de latência, depois, durante a puberdade e a vida adulta, escolher um marido e aí poder ter um filho, que para o Freud o filho seria, então, a recompensa da menina pela ausência do pênis, né? Porque só a mulher pode gerar um filho, né? O homem não pode. Então, o filho viria como, né, um substituto aí desse pênis aí que a criança não, que a menina não tinha na infância. Tudo isso, gente, em plano muito simbólico, né? Não é no plano concreto exatamente, né? São diferenças que as crianças vão percebendo. Às vezes a menina, né, ela tá ali, tem um irmão, ela percebe que o irmão é privilegiado em vários aspectos, né? Porque é menino, então o menino pode correr, pode brincar, não sei o que, a menina tem que ficar dentro de casa. Então, uma série de modos de educação que foram muito mais rígidos no passado, mas que ainda hoje se perpetuam de alguma forma na nossa cultura, na nossa sociedade, e que são representados desse modo, né, a partir dessas fantasias. Lembra que o Freud está falando o quê? De fantasias que representam a realidade psíquica da criança. Não significa que isso tenha acontecido na realidade, né? Às vezes os pais nem permitem isso aqui, né, da criança dormir agarrado com a mãe, mas são fantasias que a criança cria. E que vão estar aonde? No seu inconsciente, e a partir disso, dependendo dessas vivências, como elas foram experienciadas, se foram acolhidas pelos pais ou não, por exemplo, a prática masturbatória. Tem muitas crianças que. Como que os pais inibem isso? Fala pro menino assim, ó, se você colocar a mão aí, continuar colocando a mão, vai cair. Então, o que isso gera na criança? Bom, colocar a mão é extremamente gostoso, mas se eu coloco a mão, cai. Como vai ficando, né, essa representação para a criança? Então, pode ser muito traumático, né, porque pode ser que depois, em algum momento, ela ceda ao desejo aí de colocar a mão e imediatamente pense que vai cair, né? Isso gera uma angústia muito grande. Então, o modo como a criança vai vivendo as experiências da sua sexualidade infantil e o modo também como as pessoas que estão em volta vão oferecendo continência, né, acolhimento ou não, é que vão determinar aí a intensidade que esses registros ficam no inconsciente, tá? Lembrando que todo mundo reprime, ou seja, todo mundo manda para o inconsciente as vivências da sexualidade infantil. Tanto que, se eu for perguntar para vocês, vocês podem lembrar de uma coisa ou outra, né? De alguma brincadeira que vocês tiveram com os colegas, enfim, ou alguma coisa relacionada aos pais, mas é uma memória muito pequena diante de todas as experiências que foram vividas. A gente não consegue lembrar que gostava, né, que era prazeroso mamar no seio da mãe. E tem criança que mama até 5 anos de idade. Ou seja, né, poderia existir um registro ali na consciência, no pré-consciente, mas não existe porque isso tudo é reprimido, isso tudo vai para o inconsciente. Então, a base do que existe no inconsciente
são as vivências da sexualidade infantil que serão ativadas posteriormente durante alguma vivência da vida adulta ou da adolescência, tá? Então, o que hoje tem potencial de ser traumático para a gente, só é traumático porque, de alguma forma, mobiliza, mexe com coisas que estão lá no nosso inconsciente. É como se esse conteúdo que está lá da sexualidade infantil, ele atraísse, ele puxasse conteúdos que têm alguma relação com ele agora na vida adulta, tá? Então, se, por exemplo, uma mulher sofre uma violência sexual, ou um homem, enfim, né? Isso pode ativar alguma vivência lá da sexualidade infantil. E aí sim se tornar algo traumático, que vai para o inconsciente, enfim, que vai ter consequências aí bem negativas, dar origem a sintomas e etc. Tranquilo até aqui, pessoal? Então, lembrando que nesse momento, o Freud está dividindo o nosso psiquismo como, né? A nossa mente como, em três sistemas. Inconsciente, que é esse sistema que armazena esses conteúdos, que tem um funcionamento próprio, que é o funcionamento. Lembrando que os conteúdos que estão lá no inconsciente são conteúdos muito investidos de desejos, mas que não podem ser realizados porque vão contra o quê? A moralidade, a internalização das regras e das normas culturais. Por exemplo, o desejo do menino predominante pela mãe ou pelo pai, porque esse Édipo que eu expliquei, a grosso modo, seria o que o Édipo chama de, o Édipo, que o Freud chama de Édipo positivo, né? O menino investe a mãe e se identifica com o pai. A menina investe o pai e se identifica com a mãe. Mas a menina também está investindo a mãe, não é só o pai que é objeto de investimento da sexualidade dela. A mãe também é. E a mesma coisa o menino, não é só a mãe que é, o pai também é. Em alguns casos, prevalece para os meninos o investimento no pai como objeto sexual. Logo, a identificação pode acontecer com a mãe. E aí, o que nós podemos ter como decorrência disso? A homossexualidade. Alguma criança pode se manter como uns dois pais aí como genitores, como objetos de investimento da pulsão sexual. O que nós podemos ter na vida adulta? Um adulto bissexual. E a mesma coisa uma menina que pode manter o seu investimento na mãe, né? Se identificar com o pai e ter como objeto adulto da sua sexualidade uma outra mulher. Então, para a psicanálise, isso é muito importante, não existe uma regra de como a sexualidade se constitui. Né? O Freud vai, inclusive, dizer que, na origem, somos todos bissexuais. Por quê? Porque quando a criança está lá vivendo a sua sexualidade infantil, ela pode tomar qualquer um dos sexos como objeto de investimento da sexualidade. Pode ser tanto um coleguinha menino ou uma menina, enfim, não há uma diferença ainda para a criança. Essa diferença só vai ser reconhecida durante a vivência da fase fálica, que aí o órgão genital se torna o elemento principal, que aí a criança identifica as diferenças anatômicas, e entra no complexo de Édipo. Então, é a vivência do complexo de Édipo que vai ser fundamental para a escolha objetal, ou seja, né, para hétero, para homo ou para bissexualidade. É só depois que a criança passa por todo esse processo é que ela vai efetivamente ter uma escolha que vai se apresentar na vida adulta, né, com a vivência e ou a satisfação sexual com, né, ou com uma pessoa do mesmo sexo, uma pessoa do sexo oposto, enfim. Mas há muitas
há muita complexidade nesse processo e a psicanálise nunca patologizou isso, né? O Freud, ele tem até uma carta bem interessante que ele recebe de uma mãe de um homossexual e ela pedindo ajuda, né? Contando para o Freud disso, e aí o Freud diz que quanto ao filho dela, ele não tem nada a fazer, né? Que ele não tinha problema nenhum, mas que ele poderia ajudá-la, né? No sentido de aceitar que o filho tivesse uma escolha sexual diferente, né? De objeto sexual diferente. Então, o Freud, a psicanálise, ela é muito. Professora, Oi? uma dúvida. Então, não essa fase não significa que a criança vai escolher, tipo, a sexualidade dela. Isso só é definido mais pra frente. Ela vai escolher o objeto. Ou Isso. seja, para quem ela vai direcionar a pulsão, o desejo, a libido dela. A partir da vivência do Édipo, principalmente. É o desfecho final ali, né? Então, é nesse momento que, em termos de fantasia, inconscientes, a criança faz uma escolha, tá? E aí Entendi, isso vai professora. se representar na vida adulta como um homem, um adolescente que sente atração, que sente desejo por uma mulher, ou sente por um homem, né? Uma menina, uma adolescente que sente atração por um homem ou por uma mulher ou pelos dois. Isso só vai ser vivido efetivamente na puberdade e na vida adulta, mas a escolha já foi feita anteriormente para a psicanálise, né? Foi feita aí durante essas vivências da sexualidade infantil, Beleza, professora, entendi. entendeu? Então não é algo que se tenha controle. Por isso que, né, muitas vezes você conversa com uma pessoa homossexual que ela vai dizer, olha, eu tenho muitos pacientes que são. Eles vão dizer assim: se eu pudesse escolher, eu não escolheria. Se eu pudesse fazer uma escolha consciente. Por quê? Porque ser homossexual implica numa série de dificuldades. Nós vivemos numa sociedade homofóbica. As pessoas são agredidas na rua, elas correm risco de vida só por serem homossexuais, né? Ou bissexuais que seja. Então, essa é uma escolha fruto para a psicanálise de todas essas vivências, dessas fantasias que dão ou que constituem aí, que sustentam o inconsciente. Então, não é algo que a pessoa tenha controle sobre isso. Porque se fosse possível escolher, como muitos dos meus pacientes dizem, eles teriam feito outra escolha, a escolha tradicional, né, que a sociedade aceita mais facilmente. Pode ter algum fator genético? O Freud nunca descartou, ele não chamava de fator genético, ele chamava de fatores constitucionais, ou seja, que são da constituição do sujeito. Pode ter algum nível de influência? Sim, pode. Mas, majoritariamente, o que se enfatiza na psicanálise são essas relações estabelecidas entre a criança, o bebê, os seus pais, os seus irmãos, enfim, né? Esses outros seres humanos que vão ajudando a criança aí na condução da sua sexualidade, da sua agressividade, que vão sendo base também para a sua constituição psíquica, né, do seu inconsciente. Ok? Então, Freud ele vai entender que o nosso aparelho psíquico, ou seja, a nossa mente, o funcionamento da nossa mente envolve três pontos.
um ponto de vista econômico, ele vai dizer assim: existe uma quantidade de energia que alimenta os processos psíquicos, né, que seriam que seria o que ele chama de pulsões, de desejo. A repressão também, ela é uma função psíquica que representa a energia, né, aquilo que vai investir a nossa mente, né? Qualquer pensamento que a gente tem, ele só chega a ser representado na nossa consciência porque tem uma quantidade de energia que o investe. É isso que faz, né, segundo Freud, que algo esteja na consciência, algo esteja fora da consciência, né, que algo esteja no inconsciente. Para que algo esteja no inconsciente, ele tem que ser reprimido, ele tem que ser retirado da consciência. E precisa de uma força, de uma energia que faça isso, que é a repressão, e depois um outro conjunto de forças que fica ali segurando para que esse conteúdo não volte para a consciência, que é a resistência. Mas ele vai dizer, esse conteúdo inconsciente, ele é tão forte, porque tem um desejo tão intenso investindo ele, que esses conteúdos dão um jeitinho de escapar e aparecem na consciência. Como? Um ato falho, né? Trocar o nome de uma pessoa. Eu falei para vocês da semana passada, né, da minha paciente que é bissexual e que está num dilema aí de contar para o pai, porque o pai é muito religioso, enfim, vê tanto a homossexualidade como a bissexualidade como uma doença, enfim, né? E aí ela vai e chama o pai de amor durante a ligação, né, que eles estavam fazendo. Aí o pai já ficou atento, né? Bom, amor quer dizer que ela está se relacionando, e ela efetivamente tem uma namorada, né? Uma namorada. E antes de dizer para o pai que ela está namorando uma mulher, ela precisa dizer para o pai que ela é bissexual, né? Ela precisa se abrir com o pai. E ela está nesse dilema, ela quer muito fazer isso, mas ela sente muito medo. E aí o inconsciente dá um jeitinho e aparece. Aparece nessa fala dela, né? Enfim. Aí a pessoa vai né, vamos usar um outro exemplo, né? Isso não aconteceu com ela, mas poderia acontecer. Ela recebe um bilhete da namorada, um bilhete de amor romântico, e a pessoa esquece num lugar que facilmente o pai poderia encontrar. Mais um ato falho. Ou seja, né, a pessoa está querendo dizer a verdade, o inconsciente quer dizer, né, quer aparecer. E aí o pai encontra, né? Então, uma série de manifestações aí do inconsciente, o Freud vai dizendo. A gente vai cometendo aí ao longo da vida os xixes, que são as piadinhas, né, as gracinhas que vão mostrando aí um pouco do que está no nosso inconsciente, os sonhos, né, como eu disse, os sonhos são, para o Freud, o modo como o inconsciente funciona, o caminho para o inconsciente seria a interpretação e a compreensão dos sonhos, que todos os sonhos representam desejos, sem exceção, mesmo os pesadelos, né? Inclusive os pesadelos, eles são uma reação, né? Até uma angústia que é vivida no pesadelo tem a ver com a intensidade do desejo que ameaça ser realizado ali naquele sonho. Lembrando que esses desejos que estão no inconsciente são desejos considerados impróprios moralmente, né? E aí, quando a gente se depara na clínica, pode ser uma coisa muito simples, né? O menino que olhou um dia a irmãzinha tomando banho, enfim, alguma coisa assim. Mas que, lembrando que a gente está falando de um psiquismo infantil, que vive as coisas de uma forma muito intensa. Então, aquilo é muito terrível. O medo de ser punido, né, por aquilo é muito grande, inclusive com a castração, por exemplo. Então, as coisas do inconsciente têm uma intensidade e uma coloração, um funcionamento do modo de funcionamento infantil, modo de pensar da criança. Então, quando a gente traz para a clínica, a gente está trazendo para um adulto lidar com aquilo agora.
né? Um adulto com recursos. Então, muitas vezes, o elaborar é entrar em contato de novo, agora com, né, o psiquismo adulto, e dar um novo significado para aquilo. E aí, depois que a pessoa pode fazer isso, esse conteúdo, ele perde a sua força lá do inconsciente, essa energia que estava empregada ali, tanto nesse conteúdo reprimido, quanto nas resistências para mantê-lo no inconsciente, podem ser utilizadas para a vida da pessoa. Aí a pessoa se desenvolve mais, se torna mais criativa, né? Pessoa que faz análise, não sei se vocês já viram, ou psicoterapia mesmo, né? O pessoal coloca ali um casulo e depois uma borboleta, ou as transformações, né, que a pessoa vai passando e que vão mostrando ali os avanços dela. Eu já tive paciente que me disse, olha, eu comecei a viver aos 35 anos, né, quando consegue, de fato, se libertar dessas amarras e pode aí viver mais livremente, sem tantos complexos, sem tantos traumas aí, né? O ponto de vista tópico, que é aquela divisão de lugares no nosso psiquismo, né? O inconsciente, o consciente e o pré-consciente. Então, é importante que vocês entendam essas distinções. E o ponto de vista dinâmico, né? Que no interior desse psiquismo existem essas forças que entram em conflito e estão ativas. Então, o modo como a nossa personalidade funciona vai ter relação com esse ponto de vista dinâmico aqui, ó. Por quê? Porque essas instâncias, esses sistemas, eles não estão quietinhos lá, cada um no seu canto. Eles influenciam um ao outro, eles entram em conflito um com o outro. E é isso que vai nos caracterizar em termos de personalidade. Então, esse aqui é um ponto de vista tópico, né? O que seria a pulsão? A pulsão é essa energia que vai chegar até aqui a nossa mente. Vamos pensar que esse triângulo aqui é a nossa mente. A pulsão tem origem aonde? No corpo, através do quê? Dos instintos. Então, a gente tem instinto de fome, de sede, instinto sexual, de proteção, enfim, são instintos que, à medida que eles chegam até a mente, eles vão se caracterizar como pulsão. E aí, né, o instinto sexual, ele é representado como? Como libido, tá? É assim que a pulsão sexual é representada mentalmente. E aí ele chega pelo inconsciente, e para que ele se torne pré-consciente, esse desejo, né, essa ideia que representa esse desejo, ele tem que ser autorizado, porque se ele não for autorizado, né, se for algo conflituoso, vai permanecer aqui no inconsciente. Então, essa foi a primeira forma de compreender aí a nossa personalidade que o Freud criou. Então, ele vai dizer assim, o que são essas pulsões? É um estado de tensão que busca, através de um objeto, a supressão desse estado. Então, quando a gente pensa a fome vai se representar psiquicamente como uma pulsão, como uma energia, um estado de tensão que busca satisfação. Qual que seria o objeto através do qual essa tensão poderia ser satisfeita? Da fome. O que vocês acham? Como que a gente satisfaz a fome? Comendo, né, professora? Exatamente. Então, qual que é o objeto de investimento da pulsão de fome? A comida, tá? E aí pode ser, no início, só existe o leite para a criança, né? Aí depois ela vai aprendendo aí. Aí tem dia que a gente está com fome, a nossa fome é específica, né? Depois que a gente cresce, eu já estou com fome de pizza, né? Não é qualquer alimento, tem um alimento específico. A pulsão sexual, ela se representa psiquicamente como libido.
qual é o objeto de satisfação da libido? Na vida adulta, pode ser outro ser humano, né? No desenvolvimento da sexualidade considerada saudável para Freud, para a psicanálise, na vida adulta, o que nós temos que ter como objeto? Ou seja, né, para onde a gente vai direcionar essa atenção e que a partir disso, né, com a obtenção desse objeto ou a relação com esse objeto, a gente pode satisfazer a nossa pulsão. Um outro ser humano. Adulto também, né? Porque se for um outro ser humano criança, aí não é normal. Que seria no caso o quê? Dos pedófilos. Né? Eles têm um outro ser humano como objeto, mas não é um ser humano adulto, não é um ser humano criança. Isso é crime e há uma patologia instaurada aí, que seria a perversão, né, para a psicanálise. Mas antes de ser um outro ser humano, lá nas fases de desenvolvimento da sexualidade infantil era o quê? O próprio corpo. As zonas erógenas eram os objetos de investimento da pulsão. Por isso que, se há uma fixação ali, isso pode se apresentar como um sintoma na vida adulta, como eu disse para vocês, a pulsão pela comida alimentar. Por quê? Porque a boca foi uma zona erógena, foi um local de investimento dessa tensão, né? Pela estimulação da boca, essa tensão sexual, libidinal era satisfeita. Então, se a pessoa não consegue avançar as outras fases, né, as outras etapas, e há uma fixação muito grande ali, a pessoa só consegue aliviar a tensão pulsional comendo, bebendo, fumando, tá? Claro, todo mundo vai sentir prazer ao comer. Essa não é a questão. A questão é quando foge aos limites. E qual que é o critério? Na TPM foge, né? Eu acho que aí há uma alteração hormonal e que o comer aí tem, né, inclusive a tensão fica muito grande, né? E aí comer pode ser uma forma aí mais rápida de lidar com isso. Todo mundo vai sentir prazer, porque essa foi uma zona erógena nossa, e se manteve como tal. Mas a questão é quando sai do limite. Quando sai do limite? Quando prejudica a pessoa, né, gente? Porque pesar 200, né, até menos 150 quilos, vai ter consequências aí negativas para a vida dessa pessoa. Às vezes a pessoa está lá com sintomas graves, hipertensão, uma série de coisas que está relacionada ao peso e não consegue parar de comer. E aí vai precisar de um tratamento para entender, né, o que essa comida representa para ela, que fica nesse lugar de investimento objetal. Nós nos investimos, o nosso eu, o nosso corpo é um objeto de investimento da nossa libido. A gente ama a gente mesmo, eu deveria amar. Inclusive, muitos dos sofrimentos da vida adulta são decorrentes da falta de amor próprio. E aí a pessoa, quando não se ama o suficiente, se coloca em situações de violência, não se respeita diante de algumas coisas, ou mesmo não se cuida, né? Não cuida da alimentação, não se ama mesmo. Uma pessoa deprimida é uma pessoa que, inclusive, deixa de investir nela própria. Então, às vezes, a pessoa não quer tomar banho, não quer se alimentar, enfim. Ela tira o investimento dela de tudo, que a libido, gente, seria o amor. Vocês estão empregando pulsão sexual para estarem aqui assistindo aula. Porque a energia mental de vocês, que dá origem, vocês tinham uma atenção, vocês têm um desejo, que é o desejo de se formar, ter uma profissão, ter uma vida melhor, enfim, pulsão né, de vida aí, de realização, que tem como fonte principal a pulsão sexual.
Então, nós estamos falando para a psicanálise de uma personalidade que funciona a partir dessas tensões, dessas energias, que seriam as pulsões, e a necessidade de satisfação dessas pulsões. Seria isso, esse desejo que nos movimentaria para agir no mundo, para ser e para se realizar. E que o que vai diferenciar, né, as pessoas são essas relações que foram estabelecidas lá na infância, como eu disse, essas fantasias que são criadas, essas formas de registro que são a nossa história. Parte dessa história a gente não consegue acessar pela nossa consciência, porque está lá no nosso inconsciente, mas ela de lá nos influencia. Então, a pulsão, o Freud vai dividir, né, em pulsão de vida. Então, esse estado de tensão, e aí ele vai ter transformações ao longo da teoria, mas eu vou falar só o desfecho final para vocês. Que ele vai dividir a pulsão em duas. Pulsão de vida, Eros, que seria a pulsão sexual e a pulsão de autoconservação, ou seja, toda a tensão que vai ser vivida e que vai ter como fim manter a nossa vida, autoconservação, então a fome, a sede, necessidade de proteção, do frio, enfim. Tudo isso seria autoconservação, conservar o nosso corpo, o nosso organismo. E a nossa mente também. E a pulsão sexual, que seria a libido, né, o amor, que envolve tanto a pulsão sexual propriamente dita na vida adulta, que se refere, então, às práticas sexuais, quanto às relações afetivas, de modo geral, que pode ser as relações entre irmãos, as relações entre amigos, entre os colegas, entre a humanidade, todo tipo de relação fraterna que leve à união do ser humano com outro ser humano, com grupos, tem como base o quê? A pulsão sexual. Então, toda forma de amor tem como base um estado de tensão sexual, que vai ser satisfeito de diferentes formas. Inclusive, o estudar é uma forma sublimada, transformada de satisfação sexual, da pulsão sexual, da pulsão de vida, que envolve tanto autoconservação, porque vocês estão estudando, porque querem ter um trabalho melhor, para poder ganhar melhor, ter condição de se sustentar, sustentar a família, enfim. Tem essas questões, mas tem a realização, o prazer em, né, ter um emprego bacana, enfim, a realização dos sonhos. Então, a pulsão de vida tem relação com vida, com criação, com desenvolvimento. E a outra pulsão, o Freud vai chamar de pulsão de morte, que seria uma tensão autodestrutiva, que pode estar dirigida tanto para o sujeito quanto para outras pessoas. Então, tem uma energia aqui, né, dentro da gente, e que o Freud vai reconhecer principalmente, né, quando que ele chega a esse conceito de pulsão de morte. A análise das guerras. O Freud viveu, né, a Primeira Guerra Mundial e estava ali perto da Segunda quando ele morreu. E ele viu a destruição. Então ele vai dizer assim, essa destruição que os seres humanos empreendem, esse prazer que o ser humano encontra no sofrimento do outro, de outras pessoas, de outros povos, enfim, lembrando que o Freud era judeu e sofria muito preconceito, né? A família do Freud foi morta nos campos de concentração, as irmãs dele foram mortas. Ele só escapou porque a Marie Bonaparte, sobrinha do Napoleão, era psicanalista e conseguiu negociar com Hitler a retirada do Freud lá de Viena, dele e da família dele, né, das filhas e da esposa.
Aí ele foi para Londres, mas logo depois ele morreu também, que ele tinha um câncer na garganta. Mas o Freud, ele viveu na pele, né, o ódio que os judeus eram vítimas na Europa. Então, ele vai dizer: existe uma força, uma pulsão que é destrutiva, que tem prazer, né, na destruição de si mesmo ou do outro, e é só essa energia que pode explicar esses fenômenos que a gente encontra, como as guerras. E aí, como isso se mostra na sexualidade infantil? No sadismo e no masoquismo. As crianças são sádicas, né? Tem criança que morde a outra, que bate na outra, e que sente prazer nisso. Nos bichinhos, né? Você pode ver. Quem tem criança vai perceber isso. A criança está lá passando mão no cachorrinho, no gato, de repente você escuta um grito do bicho. Ela foi lá e apertou, e beliscou, e gostou de ver, né? O sofrimento ali do animal. Então, ele vai dizer: isso faz parte da constituição humana, do modo como nós somos. O que nós precisamos fazer a partir da apropriação, né, da internalização das normas, das regras sociais e culturais? Controlar essa pulsão destrutiva. Assim como a pulsão de vida também, né? Principalmente aquela voltada ali para a sexualidade. A gente vai aprendendo a controlar, ter um autocontrole disso, né? Então, a gente precisa aprender isso como? Com os nossos pais, né, com a nossa moralidade, né, aí por que depois a criança para de judiar do gatinho? Porque gosta do gatinho, porque aprende que o gatinho sente dor, enfim, que não pode maltratar, aí vai estender isso para o amiguinho da escola. Agora, quando isso fica fora de controle, a gente vai ter o quê? Um psicopata, por exemplo. Um psicopata é alguém que não aprendeu ou que não apresenta recursos psíquicos para controlar os próprios desejos, tanto pulsão de vida quanto pulsão de morte. E ele sai por aí fazendo o que ele quer, do jeito que ele quer, para se satisfazer. Mas a maioria de nós, se a gente faz alguma coisa nesse nível, a gente pode sentir, ou nesse ou não, muito inferior a isso, né? Quando a gente, às vezes, ofende alguém, tá com muita raiva, xinga, a gente sente culpa depois. Então, essa culpa é sinal de que a gente internalizou algumas normas, alguns limites que são importantes para que a gente possa se relacionar com outras pessoas e em sociedade. E aí a gente vai chegar na segunda teoria, né, da personalidade ou do aparelho psíquico que o Freud vai construir. Então, no primeiro momento, ele vai dividir em consciente, consciente e pré-consciente. A partir de 1920, 1923, ele vai transformar essa teoria, vai incorporar o inconsciente, o pré-consciente, o consciente, ele não vai jogar fora, ele vai incorporar esses conceitos ao conceito de id, ego e superego. E é a partir deles, né, dessas três instâncias, que a gente vai compreender a personalidade na psicanálise. Então, o que ele vai chamar de id? Ele vai dizer assim: quando o bebê nasce, o que existe? Id. E o que é id? Id é uma tradução. Opa, desculpa. É uma palavra inglesa para a tradução de uma palavra alemã, porque o Freud era alemão e escreveu em alemão, né? Depois foi traduzido aí. E significa isso. O que existe na criança quando a criança nasce, em termos mentais? Isso, alguma coisa ali, né? Não tem nenhum nome específico para aquilo, é o id. O que tem no id? Pulsão, ou seja, tensão que vai buscar satisfação. Então, quando a criança nasce, ela chora. Ela chora porque ela vai receber estimulação no organismo dela e vai ter uma energia interna que vai pressionar por satisfação. O choro, né, e a criança esperneia, enfim,
É um modo de descarregar essa tensão. Aí a criança sente fome. Como a fome é inicialmente representada mentalmente? Pode ser com uma dor, um desconforto, uma tensão. A criança ainda não sabe o que, que é, ela não sabe o que é fome. Como ela vai saber que aquilo é fome? A partir da amamentação. Então, a primeira vez que a criança sente a fome, ela sente o quê? Um desconforto e ela chora. Aí vem a mãe, dá o seio, a criança, ao ser amamentada, libera aquela tensão e tem a sensação de prazer. Porque o que, que é o prazer? O prazer é quando a gente alivia uma tensão. Aí a criança mama e tem ali aquela tensão removida e a sensação de prazer. É a partir daí que a gente vai ter o desejo. Por quê? Porque a próxima vez que a criança sentir aquela mesma tensão, o que aquela tensão vai investir no cérebro da criança, na mente da criança? A memória, o registro da amamentação. Então, toda vez que a criança sentir fome de novo, o que, que ela vai desejar? Ser amamentada. Antes não tinha inscrição de desejo na mente dela. Por quê? Porque ela sentia alguma coisa, ela não sabia o que era. Mas à medida que, ao sentir, ela é satisfeita com a amamentação e sente prazer, agora ela vai desejar. Então, ela deseja ser amamentada, o seio da mãe, o leite, a mamadeira, enfim. E é assim que as coisas vão acontecendo na nossa vida. Então, o ID é esse lugar que representa ou que contém as nossas pulsões, as nossas tensões que vão buscar satisfação, que tem origem aonde? Lá no biológico, lá no nosso corpo. Mas que à medida que a gente vai tendo várias experiências de satisfação dessas pulsões, a gente vai registrando isso na mente e cada vez mais isso vai saindo só do plano biológico. Tanto que eu falei para vocês, tem dia que a gente está com fome de comida específica, né? Que é, eu tô com fome de pizza, eu tô com fome de churrasco, enfim, né? Não é mais só da amamentação ou um comer qualquer, é um comer direcionado, com um objeto específico, né? Então, isso é o que tem na criança. Um ID, que seria o nosso reservatório, né? Constitui o reservatório da energia psíquica. É onde se localizam as pulsões, pulsão de vida e pulsão de morte, ou seja, pulsão sexual de autoconservação e de destrutividade. As características atribuídas ao sistema inconsciente, lembra lá que Freud dizia, o inconsciente ele funciona numa lei própria, não tem contradição. O que esse inconsciente busca, a satisfação do desejo, o Freud vai trazer esse modo de funcionamento para o ID. O ID é esse caldeirão, uma professora dizia para mim, né, que seria um caldeirão fervilhante aí das pulsões, que é o quê? Satisfação. Como isso vai ser conseguido, não importa, desde que seja feito. Né? Tanto que a criança está com fome, ela abre a boca no mundo, ela chora, não importa onde que ela está, ou seja, o ID busca a satisfação. Ele é regido pelo princípio do prazer. E o que, que é o prazer para a teoria freudiana? O alívio da tensão. Então, é o alívio dessa tensão que existe, né, a partir dessa energia. Aliviou, ali satisfez a fome, satisfez a pulsão sexual, a libido, enfim. O nosso psiquismo se acalma novamente, o nosso id se acalma. O superego, mas antes do superego, vamos aqui para o ego. O que seria o ego, né? A minha professora dizia assim, o id é o desejo e o ego seria o cardápio. O que significa isso? Quando a gente está com fome, a gente chega num restaurante, a gente recebe o quê? Um cardápio. Nesse cardápio está tudo que o restaurante oferece para a gente saciar a fome. Então, se a gente vai numa churrascaria,
E aí eu quero saciar a fome com sushi, ou sashimi, sushi até pode ser que tenha, mas sashimi dificilmente eu vou encontrar numa churrascaria. Eu teria que ir lá num restaurante japonês para comer. Então, o que, que o ego faz? Ele mostra para o nosso id como é possível satisfazer as pulsões dentro do que a realidade nos oferece. Então, o ego vai ser a parte do nosso psiquismo que vai se desenvolver a partir do contato com a realidade, com as experiências do mundo real. Então, quando a criança tem fome, ela chora desesperadamente, certo? Que ela quer ser amamentada, não importa onde a mãe esteja. Hoje, quando vocês estão com fome, espero eu, vocês não começam a chorar desesperadamente, a espernear, a deitar no chão, a rolar, nada disso, né? Vocês conseguem, por exemplo, agora, nossa, não vejo a hora que essa aula acabe para eu jantar, que eu tô morrendo de fome. O que é isso? O que é esse modo de pensar? É o ego dizendo para o id, ó, calma lá, né? Eu sei que você está com fome, mas a gente precisa terminar de assistir a aula, depois que terminar, nós vamos comer. Então, é o ego colocando limites para a satisfação desse id. E a gente vai desenvolvendo esse ego à medida que a gente vai crescendo. A criança, no começo, tem um ego muito limitado, né? Tanto que a criança não tem noção de tempo, de espaço, ela vai adquirindo isso ao longo do seu desenvolvimento, do seu aprendizado. Então, diferente do id, que funciona pelo princípio do prazer, o nosso ego, ele funciona pelo princípio da realidade. Ou seja, a gente está inserido numa realidade que a gente tem que considerar para satisfazer as nossas pulsões. Né? Se eu estou com fome, ó, falta 15 minutos para acabar a aula. Então, daqui 15 minutos eu vou comer. Eu tenho condição de me colocar esse limite, né? De controlar essa minha tensão, essa minha necessidade. Então, o nosso ego é a parte, então, da nossa personalidade que tem contato com a realidade e que vai colocar os limites para o id, tá? Alguns têm um ego mais fortalecido, com mais recursos para lidar com suas tensões e as características da realidade, os impedimentos da realidade, e outras pessoas têm um ego mais fragilizado. E aí isso vai diferenciar como uma pessoa lida com uma situação na vida do modo como a outra vai lidar. Porque vai ser o quê, gente? A interação entre essas instâncias que vão caracterizar a nossa personalidade. Chorar não, mas já vi muita gente de mau humor, sim, que inclusive não consegue, que atua mesmo, né? Trata as outras pessoas mal porque tá com fome, né? Não conseguem realmente controlar, né, aquilo que estão sentindo. As pessoas impulsivas são assim. Pessoas impulsivas, o que isso significa? Pessoas que têm um ego mais enfraquecido e que acabam cedendo aí às pulsões, aos desejos, sem considerar muito a realidade ou as consequências daquilo que vão fazer. Então, é o sistema que estabelece o equilíbrio entre as exigências do id, as exigências da realidade e as ordens do superego. A gente já vai falar o que é o superego. Ele procura dar conta dos interesses da pessoa, ele é regido pelo princípio da realidade. Ele é um regulador na medida que altera o princípio do prazer para buscar a satisfação considerando as condições objetivas da realidade. Nesse sentido, a busca do prazer pode ser substituída pelo evitamento do desprazer. As funções básicas do ego são percepção, memória, sentimentos, pensamentos. Então, quem que pensa? É o ego. Quem que percebe? Quem recebe as percepções, os estímulos vindo de fora e de dentro? É o ego. É o ego que memoriza.
Então, aquilo tudo que era atribuído ao pré-consciente, ou seja, a nossa memória, está onde agora? No nosso ego. A nossa memória, que é acessível facilmente à nossa consciência, né, que a gente percebe facilmente, está no nosso ego, né, a nossa história que a gente acessa facilmente. E onde que está o reprimido? Né? O reprimido estaria ali próximo ao id. Seria uma parte do ego que foi retirada dele e que está próximo, então, ao id, porque o id que tem um funcionamento inconsciente. Né? E o superego? Lembra lá que eu falei do Édipo? Né? A criança vai investir um dos pais, ou ambos os pais, vai rivalizar com eles, vai sentir ódio, raiva, mas também em função do amor que sente, do medo que sente diante, né, da possibilidade de ser punido por essa raiva, por esse amor investido, a criança vai constituir, a partir dessa vivência edípica, o seu superego. O superego, né, como o próprio nome diz, está acima do ego, está acima em termos de valores morais. Então, seria a nossa moralidade. É o superego que é responsável pelo nosso sentimento de culpa, quando a gente faz alguma coisa errada, ou ainda, né, quando a gente pensa em fazer, ou às vezes a gente nem sabe por que a gente está sentindo culpa. Né? Se eu falar assim para vocês, ou falar assim para a Cleide, ô Cleide, na hora que terminar aqui a nossa aula, você fica um pouquinho a mais que eu preciso conversar com você? O que isso gera quando as pessoas falam isso para a gente? Preciso falar com você, é urgente. Você fica depois aqui? Que está pegando algo, né? E geralmente não é algo muito bom. A gente fica com medo, aí fica pensando, meu Deus, o que será que eu fiz, né? Acho que a professora está brava comigo. Já vai gerando ali uma série de coisas que a gente nem sabe o que fez, mas está sentindo culpa. Então, o nosso superego, ele vai ser responsável, inclusive, pelo nosso sentimento inconsciente de culpa. O que é isso? Eu sinto culpa, mas não sei por quê. Não sei do quê. E por que eu não sei? Porque o motivo está onde? Lá no inconsciente. Né? Então, são essas três instâncias, o modo como elas se relacionam, que vão caracterizar a nossa personalidade. Uma pessoa que tem um superego muito rígido, ou seja, né, que sente muita culpa, que sente muito medo, vai ser uma pessoa muito rígida. Dificilmente vai conseguir empreender muitas coisas na vida, porque está sempre com medo, sempre assustada. Como eu disse, uma pessoa que age impulsivamente é uma pessoa que tem um id muito forte que controla o ego. O ideal, né, para uma pessoa saudável é que o ego possa controlar tanto as exigências do superego, porque o superego ele faz sentir culpa, mas ele também tem uma parte que se chama ideal de ego, que é muito importante, que é um ideal do que a gente quer alcançar, do que a gente quer ser. Quanto mais forte for esse ideal, mais inalcançável, mais a pessoa faz e sente que nunca fez o suficiente. Então, eu preciso fazer regime que tô gorda. Vai lá, faz regime, emagrece, mas nunca tá magro o suficiente, nunca tá bonita, nunca é inteligente o suficiente, tira 9,5 na prova de média e vem perguntar pro professor por que não tirou 10, que quer tirar 10, porque tem que ser 10, 9,5 não é suficiente. Então, é o quê? É um superego muito rígido, que controla o ego. Que toda vez que o ego não alcança, e não vai alcançar nunca, porque é um ideal, vai sentir culpa, vai se sentir insuficiente. Então, o ideal é o quê? Um ego forte o suficiente para lidar com o que o superego exige, com o que o id exige, porque assim, se o ego cede muito ao id, o superego vai fazer o quê? Vai dizer, ó,
Você não pode fazer isso. Isso está errado, né? E isso vai gerar o quê? Culpa. Então, a pessoa que é compulsiva, ela age, depois ela pode se arrepender. Se ela não sentir culpa, é porque o superego dela não está bem desenvolvido e o id predomina aí no funcionamento da sua personalidade, né? Então, o ideal é que o ego possa controlar o id, controlar o superego no sentido de alcançar as conquistas na vida e se sentir feliz com isso, se sentir bem, e considerar a realidade para suas realizações. Então, o que, que a gente faz, né, na análise? Busca, a partir do conhecimento do inconsciente, fortalecer esse ego, para que ele possa ter mais energia, para que ele possa ficar mais forte, possa realizar, empreender mais. Porque quem faz é o ego, porque é o ego que tem contato com a realidade. O id fornece a energia que é necessária, então o ego precisa do id, porque é o id que tem energia psíquica. E o superego seria o nosso controle, né? Aquele termômetro do que pode ou não pode ser feito. Então, o superego é o herdeiro do complexo de Édipo. Então, quando a gente se identificou com os nossos pais, é como se a gente tivesse se identificado com a lei da sociedade também. E é isso que vai dar origem, em termos psíquicos, ao nosso superego. Então, aqui tem uma ilustraçãozinha, né? Do id como um capetinha que atenta, mas lembrando que vem a pulsão de vida, vem do id também. Então, as pulsões, elas são necessárias, mas a gente precisa aprender, e como a gente vai aprendendo isso? Com as experiências, com a educação, né? A como satisfazer as nossas necessidades, as nossas tensões, considerando a realidade e considerando também os nossos valores, a nossa moralidade. Só que uma pessoa muito com uma moralidade muito rígida, ela também limita o desenvolvimento do ego. Então é importante ter um controle aí, né, entre o funcionamento, a relação estabelecida entre essas instâncias. E aí, pessoal, os mecanismos de defesa são mecanismos que o nosso ego emprega para lidar com os desejos, como eu disse, que vão entrar em choque com o nosso superego, com a nossa moralidade. E aí tem aqui alguns exemplos. A formação reativa é o que o desenho aqui apresenta. Então, uma pessoa, né, o que diz a charge? Quando os homofóbicos soltam o verbo, é porque não conseguem soltar a franga. Então, o que isso diz? Né? Que um homofóbico é uma pessoa que investe na consciência, né? O oposto daquilo que está no inconsciente. Então, o ego procura afastar o desejo que vai em determinada direção. E, para isso, o indivíduo adota uma postura oposta a esse desejo. Então, Freud vai dizer: olha, se a pessoa é muito reativa a alguma coisa, pode desconfiar que tem alguma coisa lá no inconsciente. Então, o que seria um homofóbico para a psicanálise? O homofóbico é esse que não é que ele não concorda com a homossexualidade, porque, né, eu vi uma charge assim, que, eu não concordo eu não aceito o casamento gay. Aí o meme fala assim, mas você foi pedido em casamento, né, por alguém do mesmo sexo que você? Se você não foi, você não precisa aceitar, quem tem que aceitar é a outra pessoa, né? Então, o homofóbico é aquele que não aceita, acha que os homossexuais precisam ser banidos da face da terra, serem eliminados, então ele destrói moralmente, ou psicologicamente, ou fisicamente. E aí, o que significa isso para a psicanálise? Que há um desejo homossexual muito intenso no inconsciente, que para a pessoa se defender disso, ela precisa investir intensamente na consciência o seu oposto. Então, é uma formação reativa.
Essa menina mesmo que eu falei para vocês da bissexualidade, durante muito tempo, ela foi dedicada muito à religiosidade. Ela foi para um seminário, ela estudava a Bíblia, ela se cercava de uma série de atividades que a impediam de entrar em contato com a bissexualidade dela. Então, era um modo de defesa mesmo, né? E aí ela tinha o mesmo pensamento que o pai tem hoje, né? Que a homossexualidade era uma coisa muito errada, um pecado, enfim, né? Para que ela pudesse controlar esse desejo que existia dentro dela. Então, aqui tem alguns exemplos, né? A repressão é um mecanismo de defesa, ou seja, você tira ali da consciência um desejo que é considerado proibido, mantém lá no inconsciente. A projeção, né? Você projeta numa pessoa algo que é seu, né? Que é um desejo seu, mas você não dá conta dele, você fala que é do outro. Então, são estratégias que o nosso ego desenvolve para poder se proteger contra um desejo considerado proibido. E é isso que é a análise objetiva, né? Diminuir essas defesas, diminuir essas resistências para que o desejo inconsciente possa vir à tona. Ok? Pessoal, sobre a psicanálise, era isso. Alguma dúvida? É o capítulo 5 do livro. Semana que vem, então, a gente não tem aula, eu vou disponibilizar a prova para vocês pelo Moodle, e aí vocês têm até a segunda-feira aí para. A segunda não, domingo, para realizar essa prova, tá? Alguma dúvida? Pessoal, para fazer a prova, no material que eu forneci como referência, tá? Eu não quero que vocês busquem, eu coloco isso na prova, mas eu vou reforçar. Eu não quero resposta pronta de site, de internet. Tá? Vocês vão poder olhar no material, mas no material que eu disponibilizei. Eu quero que a resposta de vocês venha desse material e não resposta pronta da internet, tá? Copiar e colar qualquer pessoa pode fazer, né? Qualquer criança faz, mas vocês são universitários, né? Então eu quero que a resposta de vocês seja fruto da leitura e da compreensão que vocês tiveram ali daquele conteúdo. Posso fazer alguma citação, professora? Pode, né? Vocês estão aprendendo, provavelmente estão tendo metodologia de pesquisa, como fazer uma citação. Então, tem uma parte ali do conteúdo que você acha que vai enriquecer a sua resposta, pode citar, mas precisa dizer que foi copiado, né? Formatar de um modo que eu saiba que é uma citação, né? Então, é isso. Até semana que vem, que eu libero a prova. Estudem, leiam o material para fazer. E boa semana.